Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles techuvah para mim de todo o coração. Shalom! Bem-vindos ao canal Techuvah. Meu nome é Vancler e hoje eu quero fazer um estudo sobre Yom Teruah, muitas vezes conhecidos como Rosh Hashanah. Esse dia é um dia muito especial. Na verdade, nós estamos num período, uma época muito especial para as pessoas que estudam o Torá, que procuram se aproximar mais de Elohim, do Todo-Poderoso. É um mês muito especial, porque nós estamos dando início aos festivais, né, aos apontamentos de Elohim do outono. Nós sabemos, de acordo com Levítico, que existem 7 apontamentos que o Senhor, o Todo-Poderoso, marcou com seu povo Israel, seu povo igreja, o corpo de Cristo. É tudo a mesma coisa, o povo de Deus é o mesmo, desde o princípio, né? Elohim chamou eles de Israel, descendentes de Abraão, descendentes de Israel, e hoje nós chamamos de igreja, mas a igreja, ela é enxertada na oliveira, e a oliveira é Israel. Então, se você se chama de povo de Deus, se você segue o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia, o Elohim da Bíblia, então, esse mês, esse período é especial para todos nós, para todo o povo de Deus. E muitas pessoas nem sabem o significado ou a razão que esse período é tão importante, é tão especial. Inclusive eu, só para te dar um pouquinho de entendimento, né, de onde eu vim. Eu sou um evangélico, um cristão, há 26, quase 27 anos, né? E somente o ano passado que eu comecei a entender e pesquisar, investigar e entender isso. Eu creio que foi direcionado pelo Espírito Santo, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, os dias que o próprio Senhor falou que ia juntar novamente o seu povo na terra, antes da sua volta, antes de Yeshua voltar, para levar a igreja, o povo santo, um povo separado, uma igreja sem mácula, como diz lá no Novo Testamento. Ele vai nos levar a uma igreja sem mácula. Então, ele está preparando agora o seu povo, está despertando o seu povo por toda a terra. A gente vê um movimento do mundo inteiro, das pessoas que estão agora entendendo o significado do Torá, a importância do Torá, ligado também com Yeshua, ou seja, os judeus que sempre seguiram o Torá, que sempre seguiram a lei, estão agora despertando e entendendo que Yeshua realmente é o Messias. E as pessoas que seguiam o Messias, que já sabiam que ele é o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, que veio para nos lavar, comprar e nos redimir do pecado. Aí, agora nós estamos entendendo a importância do Torá, de aprender as leis dele, os ensinamentos dele, e seguir os ensinamentos dele da forma que a Bíblia ensina. Então, é um período muito especial que me sinto privilegiado de participar dele, e eu estou aprendendo muito, né? Eu sempre digo isso. Eu não sou professor, eu não sou profeta, eu não sou pastor, não sou nada, não tenho título. Eu sou um aluno do Todo-Poderoso, que está buscando ele de todo o coração. Todos vocês podem fazer a mesma coisa. Eu não sou, tem nada de especial em mim, não tem nada a ver comigo, tá? Eu falo que esse canal se chama Estudos Techuvah com o Vancler. Não do Vancler, mas com o Vancler, porque eu estou aprendendo e aí, ao ponto que eu vou aprendendo, eu tento compartilhar isso, porque ajuda eu mesmo concretizar o que eu estou aprendendo, mas também eu quero que outras pessoas participem dessa bênção, porque o Senhor está voltando, Ele está à porta, Ele está para chegar. Então, o que é Yom Teruah? O que é Yom Teruah? Vou tocar aqui para vocês o que significa Yom Teruah.
Yom Teruah é isso aqui, ó. O que eles chamam de Festival das Trombetas. O que você está escutando é o som do shofar. Shofar é esse tipo de trombeta que eles tinham na época de Israel, que estava no deserto, também até mesmo na época da antiguidade, né, nos tempos da antiguidade de Israel, eles tocavam esse shofar. Inclusive, eles continuam fazendo isso, né? Eles são um povo que leva a tradição, né? E mantém a tradição viva. E eu creio que isso também é um plano do Todo-Poderoso para manter a sua palavra viva, para manter as coisas dele viva. Então, isso que é Yom Teruah. Yom Teruah é um apontamento de Elohim, do Todo-Poderoso, que vai acordar, despertar ao povo da sua vinda, vai despertar o povo da sua vinda. Quando a gente estuda as festas, é impossível eu explicar Yom Teruah sozinho, todas as festas são ligadas, tá? Então eu vou explicar para vocês o Yom Teruah com mais detalhes, mas eu tenho que falar de Levíticos 23, você pode ler depois de Levíticos 23, o capítulo inteiro, fala das festas, dos apontamentos, dos Shabbats, do Rai Shabbat, de Elohim, do Todo-Poderoso. E ali ele diz que as suas festas são perpétuas, né? A palavra que é traduzida como festa é Moedim. Moedim está lá em Gênesis, desde Gênesis, gente. Quando ele criou os luminares nos céus, né? E ele falou que seria para anos, dias, anos e estações. A palavra estação ali é Moedim, e Moedim é a palavra plural para apontamento. Foi traduzido como estação e é uma tradução que não é muito certa, né? Não é muito correta, porque quando a gente pensa em estação hoje em dia, a gente pensa no primavera, verão, outono, inverno. Mas a palavra Moedim, ela é muito mais profunda, como a maioria das palavras em hebraico. Para você entender aquelas palavras em hebraico, é impossível você traduzir com uma só palavra, tá? Então, é traduzido às vezes como festas, é traduzido às vezes como apontamentos, né? Então, mas a palavra provavelmente mais correta é apontamento, porque, mais uma vez, quando a gente pensa em festa, a gente pensa que junta as pessoas e celebram comendo, festejando alegremente, mas alguns dos moedins, que nós vamos até aprender um pouco mais sobre isso, não é festa, não são todas celebradas com alimentos ou ceias, ou aquele tipo de festa de você se reunir e fazer uma refeição. Algumas dos apontamentos dele é o contrário, você não pode nem comer, são apontamentos que você tem que jejuar, você tem que estar fazendo aquele apontamento com o Senhor, com o Todo-Poderoso, em jejum. Então, não é tudo ligado a comer ou festa, entendeu? Mas a festa também pode ser uma tradução mais correta do que estações, né? É mais correta do que estações. Então, depende também do contexto. Você tem que estudar e se aprofundar no assunto. Ano passado, quando o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, começou a falar ao meu coração sobre a importância de entender as Escrituras e viver as Escrituras conforme elas nos ensinam, eu não entendia nada desses festivais, desses apontamentos. Eu queria seguir, eu queria obedecer, eu tinha o desejo de aprender mais. Nesse último ano eu aprendi muito, estudei muito sobre isso, mas eu ainda acho que eu estou no começo dessa jornada, né? Eu ainda não estou praticando de uma forma que eu posso viver ainda essas festas, porque tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo e eu quero separar tradições humanas das escrituras, porque até mesmo nessas festas, até mesmo as festas ligadas aos judeus, tem muita tradição humana ligado a isso. E eu quero fazer tudo conforme ensina as escrituras, tudo conforme diz a palavra do Senhor, né? E também como Yeshua viveu. Yeshua, Jesus, o Cristo, ele veio à Terra para ser o nosso modelo. Então, eu quero fazer as coisas que ele fez. Por exemplo, existem algumas tradições
dos judeus que Yeshua também celebrou. Vou te dar um dos exemplos, não Rosh Hashanah, porque esse é o princípio do ano, né? Hanukkah. Hanukkah que é uma tradição judia, dos judeus, não é dos israelitas, não é das escrituras, mas é dos judeus. E eles estavam rededicando o templo depois que eles reconquistaram Jerusalém dos gregos. E os gregos dessecraram, desculpe, quando eu faço esses estudos espontâneos, às vezes as palavras fogem, né? Porque eu estou tentando falar inglês, português e pensar nas coisas em hebraico e tudo mais. Mas eles dessecraram, acho que essa é a palavra, né? O templo com estátuas de Zeus, com coisas imundas para o Todo-Poderoso. Eles fizeram isso no templo. Então, quando os macabeus reconquistaram Jerusalém e expulsaram os gregos dali, eles fizeram uma festa de rededicação, que são 8 dias que eles estavam rededicando o templo. Como havia já passado o período deles fazer o Yom Kippur, que é o festival e a festa do Todo-Poderoso, que era mais importante para os judeus, que era o momento que eles rededicavam a sua vida a ele, né, fazendo teshuva, se arrependendo e voltando ao Senhor. Como esse período já tinha passado, porque é feito agora em setembro, né, nessa época, e a Hanukkah é feito em dezembro, aconteceu em dezembro. Então eles fizeram uma festa de rededicação para rededicar o templo ao Todo-Poderoso. E isso, Yeshua participou disso. A gente vê isso, que ele participou desse festival, mesmo que não era um festival que está em Levítico 23. Tá? Então, para a gente aprender sobre um festival, a gente na verdade, tem que aprender todos, né? Então, rapidamente, eu vou falar para vocês o que aconteceu nos primeiros festivais. São 7 festivais. Os primeiros 4 aconteceram na primavera e os últimos 3 agora no outono, tá? Então, o primeiro festival, é o mais conhecido, é o Pesach, que é a Páscoa, né? O Passover, né? A Páscoa, não a Páscoa que o mundo celebra, não a Páscoa, né, o Ishtar, que é uma celebração pagã, com coelhinho de Páscoa, com ovo, com essas coisas, né? Estou falando do Pesach, a Páscoa que foi celebrada no Êxodo, quando eles estavam saindo do Egito, sendo liberados do Egito, e eles comeram o cordeiro para que a morte passasse sobre eles. Então, simbolicamente, esse festival já se cumpriu no mundo físico, já se cumpriu aqui na nossa história física, que foi a morte de Yeshua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele foi morto por todos nós para nos livrar da morte. Então, simbolicamente, já aconteceu o Pesach, a Páscoa, né? Esse primeiro festival. E o segundo festival é o festival dos pães ázimos, Shag Hamazot. Shag Hamazot também já se cumpriu, e é um período também de você deixar o pecado, é um período de arrependimento, de teshuva. É um período que depois que você recebe o Cordeiro, como a salvação, como como chama? Propiciação para os seus pecados, você recebe o Cordeiro de Deus para te livrar da morte. Existe um período de teshuva, um período de arrependimento, para você voltar a Ele e começar agora a seguir a Ele. Então, é um período que os judeus praticam até hoje, que eles tiram tudo que tem fermento do seu lar. E fermento na palavra de Deus, nas Escrituras, simbolicamente representa pecado nesse festival. Então, eles tiram todo o pecado do seu lar, tira tudo que não é do Senhor, do seu lar. Então, aí, mais uma vez, simbolicamente, isso já aconteceu. Depois que a gente recebe o Cordeiro de Deus, a gente tem que fazer um teshuva, a gente tem que voltar ao Senhor Todo-Poderoso para servi-lo e tirar o pecado da nossa vida, retirar todo o fermento da nossa vida. O terceiro festival que já aconteceu, que acontece na primavera,
é os primeiros frutos, Habikurim. Shag Habikurim é o festival dos primeiros frutos. E eles simbolicamente celebravam isso porque era a época da colheita dos primeiros frutos da primavera, tá? E simbolicamente isso aconteceu na ressurreição de Yeshua, quando ele ressuscitou. Ele é considerado o primeiro fruto. Inclusive, quando ele também foi crucificado, houve vários mortos que ressuscitaram, por isso que chama primeiros frutos, porque são os primeiros, foi a primeira parte da ressurreição, foi a primeira parte simbolicamente da ressurreição. Então, Habikurim é a festa que simbolicamente fala da ressurreição de Yeshua e da ressurreição do povo de Deus, os primeiros frutos. E aí, 50 dias depois, vem a festa de Shavuot. Shavuot quer dizer semanas. Shavuot é literalmente festa das semanas. É interessante que desde o Antigo Testamento já tinha essa festa, não é nada novo, né? Por que chama semanas? Porque são 7 semanas. Essa festa é celebrada por 7 semanas. Então, a gente sabe que 7 semanas, cada semana tem 7 dias. 7 vezes 7 é 49. E aí, no próximo dia após das 7 semanas, é o dia que eles celebram Shavuot, que é o número dia 50, ou seja, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dia, 50. E a gente chama isso de Pentecoste. Pentecoste é a palavra grega que quer dizer 50. 50, tá? Então, é a mesma coisa. Então, esse dia é muito especial para Elohim, é um dia muito especial para ele, porque todas as vezes que ele fez um contrato com seu povo, aconteceu na semana, no festival de Shavuot, quando ele fez aliança com Noé, quando a arca de Noé desceu e ele fez aliança com o arco-íris, foi no Shavuot. Quando ele deu o seu devarim, as suas palavras a Israel e fez o seu ketuba com seu próprio dedo, foi em Shavuot. Ou seja, o que a gente chama de 10 mandamentos aconteceu no Shavuot. E agora ela se cumpriu, porque a palavra viva, a palavra desceu para habitar em nós, que é o Espírito Santo. Foi o dia que ele derramou do seu Espírito Santo e fez uma outra aliança, né? São alianças que são a mesma aliança, mas assim, ela acontece várias vezes, são ligadas umas à outra. E ali ele selou aquela aliança com o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Então, essas festas, essas primeiras 4 festas já aconteceram na primavera. Então, se ele marcou essas festas em Levítico e cumpriu as primeiras 4 na sua época correta, nós podemos ter certeza que as últimas 3 festas também vão se cumprir e vão se cumprir na época correta, na época certa, né? Porque ele chama de apontamento, por quê? Porque ele fez um apontamento, ele marcou. Nós podemos atrasar, nós podemos perder o apontamento, errar o dia do apontamento, mas o Todo-Poderoso, que é perfeito, e é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, o Eterno, ele não erra, ele não falha. Então, se ele marcou um apontamento, ele vai cumprir, ele vai chegar no momento certo, na hora certa do apontamento, tá? Então, agora a gente vem para as festas do outono, que nós estamos celebrando agora. Por isso que esse período é tão importante para que o povo de Deus reconheça, porque Yeshua falou para a gente prestar atenção. Ele falou, fica de olho na videira, presta atenção na estação. Quando ele falou, olha para a videira é Israel, tá? E presta atenção nas estações, porque se você vê que as folhas estão brotando, você sabe que está chegando o verão. É interessante ali que ele falou de estação mesmo, ele estava falando do verão. Mas, se a gente entende o que as coisas de Deus, as coisas dele, e entende o Torá, quando a gente escuta a palavra estação, a gente liga já logo no Moedim, tá? A gente liga nos Moedim. Então ele está falando, olha para o povo de Deus, Israel, e olha para os Moedins, para as estações apontadas, os apontamentos do Todo-Poderoso,
E aí, quando você vê que as coisas estão se cumprindo, é que se você sabe que está chegando o dia, está chegando a hora, tá? Então, é maravilhoso. Eu estou muito feliz de conhecer mais e mais disso. E eu quero saber mais e mais desse Deus maravilhoso. E porque eu estou emocionado e fico excited, né? Eu não fico assim excitado, não sei se é a palavra correta, mas eu fico assim inquieto, porque eu sei o que significa o que eu vou falar agora. E muita gente pode não entender, pode não acreditar, mas eu tenho assim uma convicção muito forte do que eu vou falar agora, porque é escritura, gente. A gente tem que estudar a escritura e deixar que o Espírito Santo confirme no nosso coração a verdade. Ele nos guia de toda a verdade. O que Yeshua falou sobre a sua volta? Vamos ver e lembrar o que Yeshua falou sobre a sua volta. Ele disse, e eu não estou lendo as escrituras agora, porque eu vou colocar depois na tela. Esse é um daqueles estudos que eu chamo de estudo espontâneo. Eu estou falando do coração, eu não pratiquei o que eu vou falar. Então, eu estou falando do coração, do que eu conheço. Depois eu vou colocar as referências e as escrituras aqui, mas eu estou falando da minha mente, não estou lendo nada. Então, o que Yeshua falou? Ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, mas só o Pai. Nem os anjos sabem o dia ou a hora, só o Pai sabe quando é que ele vai voltar, quando eu vou voltar. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas nós podemos prestar atenção nos sinais e podemos prestar atenção na época. Então ele disse que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas sim a época. Isso também liga no festival de Yom Teruah. Yom Teruah. Por quê? Porque até mesmo os judeus, se você olhar os judeus de hoje, que celebram esse festival da maneira mais correta possível, né? Eles entendem e conhecem o Torá, eles não sabem nem o dia e nem a hora que acontece Yom Teruah. Eles não sabem. É um dos festivais que, na verdade, acontece todo mês, mas também é que eles marcam o princípio do mês, né? E o princípio do mês. E é aí que vem o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano, porque eles celebram o seu ano novo dentro deste festival, tá? Esse festival, eles separam 2 dias, olha que interessante, eles separam 2 dias para celebrar esse festival e eles ficam observando a lua, porque o festival só começa de verdade quando a lua é nova. Então, quando eles vê a primeira luz brilhando sobre a lua, é que eles tocam essa trombeta para advertir o povo que começou o festival e eles podem começar a fazer o Shabat, o Hai Shabat. Então, olha que interessante, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Ou seja, pode ser hoje ou pode ser amanhã e pode ser qualquer hora que aconteça isso e eles vão soar a trombeta. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. E isso é feito no princípio do mês também. Então, eles não sabem nem o dia nem a hora que realmente acontece o Yom Teruah. Então, eles separam 2 dias para fazer isso. Agora, olha os paralelos com Yeshua, né? Os paralelos com Yeshua. Nós já estudamos e aprendemos várias vezes, está nas Escrituras, que um dia profético, quando está falando sobre os últimos dias, e quando está falando sobre toda a história humana, um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para ele é como 1000 anos. E Yeshua, ele morreu mais ou menos há 2000 anos atrás. Então, até mesmo na história humana, nós estamos chegando no final desses últimos 2 dias proféticos do Todo-Poderoso. Os 2 dias, os 2 milênios, né? Yeshua falou que nós vamos, que muitas coisas iam acontecer nos últimos dias. A gente sempre está pensando, né? A gente escuta muito isso dos últimos dias que Yeshua está voltando. E aí muitas pessoas que não acreditam falam, pô, já passou 2000 anos e ele não voltou ainda, ele não vai voltar. Inclusive, isso é bíblico também, né? As Escrituras dizem que nos últimos dias haverão pessoas que vão debochar daqueles que acreditam que ele vai voltar, porque já passou tanto tempo.
Mas aí que está o mais interessante, né? Porque no calendário divino, no calendário do Todo-Poderoso, nós ainda estamos dentro desses 2 dias. Se eu tivesse que falar corretamente, nós não estamos vivendo nos últimos dias, mas nos últimos minutos do calendário do Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo nos últimos minutos. E eu acho interessante que até a própria ciência e o mundo secular que não conhece o Todo-Poderoso afirma a mesma coisa. Existe um calendário deles, um relógio deles que eles chamam de Doomsday Clock, que eles acham que é o dia que vai acontecer o apocalipse. Não tem como inventar isso, né? Eles acreditam que nós estamos vivendo nos últimos minutos também. É incrível isso. E tem um relógio que assim, que aparece, que está chegando à meia-noite, até isso, à meia-noite, porque tudo isso simbolicamente é bíblico. Outro paralelo é que é sobre todas as escrituras e o relacionamento entre o Todo-Poderoso e o seu povo é um relacionamento matrimonial, é simbolicamente um relacionamento matrimonial, porque o relacionamento matrimonial é o relacionamento mais íntimo que duas pessoas podem ter. E ele quer um relacionamento íntimo com seu povo. Então a gente vê nas escrituras também esse paralelo, como eu falei, os que a gente chama de 10 mandamentos é o Ketuba. Ketuba quer dizer escrito, é um contrato escrito. E na tradução dos judeus, dos israelitas, o marido escreve um Ketuba, escreve o contrato com sua própria mão, entrega para os pais da noiva e para a noiva, e eles têm que aceitar aquele contrato e assinar, né? E Deus fez isso, literalmente. Se você lê nas escrituras, vê que ele escreveu as suas palavras, que ele pronunciou primeiro, depois escreveu com o seu próprio dedo, porque o Ketuba tem que ser escrito pelo marido, pelo noivo. É lindo demais, gente. E aí, Yeshua falou, eu vou ao Pai, né? Isso também é a tradução dos israelitas, do povo de Deus, sempre foi. Depois que eles assinam aquele contrato Ketuba, normalmente a pessoa que vai casar, a noiva, ela é muito nova. Seria como se eu estivesse vivendo na época bíblica, né? Na época dos nossos antepassados. Minha filha tem 11 anos de idade. Provavelmente eu já estaria assinando um Ketuba para alguém, um homem que eu conhecesse, de família, um homem de reputação, um homem que eu acharia que seria um bom marido para minha filha. Ele poderia se aproximar a mim e me dar um Ketuba. E se eu falasse, esse homem eu aceito ele como meu futuro genro, eu poderia assinar esse Ketuba. Mas não quer dizer que eu vou deixar minha filha ir para a casa dele e eles ter relações ou o que seja com 11 anos de idade. Só quer dizer que agora ela era prometida, ela era separada para ele, para aguardar. E o que acontecia então é que o noivo falava assim, agora que já está assinado o contrato, eu vou voltar para a casa do meu pai, e aí eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou construir uma casa, vou preparar tudo. Quando tiver tudo pronto, eu volto e pego a sua filha. E é um tempo não determinado, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. E provavelmente ia demorar muitos anos, né? A gente vê Jacó, ele trabalhou 7 anos por Rebeca, 7 anos. E era assim a tradição. Agora eles vão preparar o local, depois eles voltam para buscar a noiva. E a gente não sabe quando que ele vai voltar. Olha que interessante os paralelos. E aí, quando ele vai voltar, ele prepara para voltar à meia-noite, porque é para ser uma surpresa para a noiva. E o que acontece é, quando chegava a meia-noite, as pessoas que iam, porque eles faziam uma festa para buscar a noiva, né? As pessoas que iam buscar a noiva, primeiro chegavam os que iam anunciar a vinda do noivo, eles tocavam as trombetas e para despertar todo mundo da casa, inclusive a noiva. Aí eles levantavam, ia lá fora, e aí o noivo chegava, pegava a noiva, que agora já não era mais uma criança, era uma mulher, né? E aí levava para consumar o casamento.
Olha o paralelo, gente, né? A gente lembra da parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 tolas. Fala a mesma coisa, a mesma ilustração. Essa é a ilustração de Yom Teruah. Você vai ser a noiva que está, a virgem que está esperando o noivo, ou você vai ser a virgem que está dormindo e não está preparada? As 10 virgens estavam dormindo, né? A verdade é essa, porque o noivo demorou, o noivo atrasou, e as 10 virgens dormiram. Mas quando chegou os que estavam anunciando a vinda do noivo e trocaram as trombetas, tinham 5 que estavam preparadas, porque elas estavam esperando e preparadas, e tinham 5 que eram insensatas, que eram tolas, que não estavam preparadas. Então, Yeshua está voltando. Quando soar a trombeta, você vai ser uma das 5 virgens prudentes, ou você vai ser uma das 5 virgens insensatas ou loucas, né? É a pergunta. Mas aí está o paralelo, gente. O paralelo é esse. Yeshua é o nosso noivo. A igreja, o povo de Deus, Israel, é a noiva. E ele está voltando. E breve, num momento que a gente não espera, perto de meia-noite, vai soar as trombetas. E você que estiver preparado, esperando a sua vinda, você vai estar alerta, esperando, procurando sinais, ficando alerta, ligado à volta do noivo. Se você é uma das insensatas, uma das virgens insensatas, você vai estar dormindo e não vai estar prestando atenção, não vai estar preparado para a vinda de Yeshua. Tá? Então, Yom Teruah, voltando aos 7 festivais, Yom Teruah é ligado à volta de Yeshua, a volta do noivo para buscar o seu povo, a sua noiva sem mácula, a sua noiva santa, separada. Então a gente tem que se preparar agora. Eu creio que o Senhor está despertando o seu povo através do Espírito Santo para isso, para a gente se preparar, para a gente estar preparados e ser aquelas virgens prudentes, as virgens que estavam preparadas com óleo extra, com mais óleo do que necessário, com óleo extra, esperando com a sua luz acesa e o seu óleo extra, não somente o óleo suficiente para manter a luz acesa, mas extra, né? Porque ele pode demorar, nós podemos passar por tribulações. Então, é isso que significa Yom Teruah. E essa é a diferença entre Yom Teruah e o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é uma celebração, uma tradição dos judeus, que também é válido, e eles celebram um ano novo. Agora, o interessante é que tem 2 calendários, existe o calendário bíblico e o secular dos judeus. No calendário secular dos judeus, agora começa um novo ano para ele, acho que é 5782, então amanhã é o ano novo do calendário judaico, 55.782, e do calendário secular deles. Mas no calendário bíblico, e a gente pode estudar isso, porque houve uma mudança no calendário. Quando eles celebraram a Páscoa pela primeira vez, Deus trocou o 7º e o 1º mês no calendário bíblico. Ele falou, de agora em diante, esse vai ser o seu 1º mês, se você ler nas Escrituras. Então, antes disso, era o 7º mês, aí virou o 1º mês. Então, agora o 7º mês virou o 1º mês virou o 7º. Então, os 2 calendários estão corretos, mas Deus tem a sua razão, e isso é outro estudo muito profundo que a gente pode fazer. E eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou ficar mais 1 hora falando sobre isso. Mas só para vocês entenderem a diferença entre Rosh Hashanah e Yom Teruah, tá? A diferença é essa. Então, qual dos dois a gente a gente tem um mandamento de observar? É o Yom Teruah. Mas você também pode celebrar o Rosh Hashanah se você quiser, e não é antibíblico, né? Como eu falei, Yeshua celebrou muitos festivais que era a tradição dos judeus, né? Tipo a tradição que eu acabei de falar, o Hanukkah, ele celebrou, entendeu? E não é uma festa, um apontamento de Elohim, não é um apontamento de Levítico 23. Então é isso. E outra coisa, as tradições
dos judeus nos ensina também muitas coisas. Então, vou só encerrar falando dos outros 2 festivais, só para ficar completo, né? Porque depois eu vou falar mais dos outros festivais com detalhes. Mas depois do Yom Teruah, que é simbolicamente é o arrebatamento, tá? Como eu falei, Páscoa é a morte de Yeshua, Habicurim é o Teshuvah, desculpa, o Hamazot, que é o pães ázimos é Teshuvah, Habicurim, que é os primeiros frutos, é ressurreição, Shavuot, que é Pentecoste, é receber o Espírito Santo, batismo, o derramamento do Espírito, né? Aí agora temos o quinto, que é o arrebatamento do povo de Deus, que vai ter o período que a gente vai ter as bodas do Cordeiro, e o mundo vai estar passando pela primeira parte da grande tribulação, ou a segunda parte, ou ela inteira, dependendo do que as pessoas acreditam. Muitas pessoas acreditam que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação. Alguns acreditam que vai ser no meio, que é a que eu acredito também, porque tem mais respaldo bíblico, tem mais provas bíblicas para isso. E outros que acreditam que vai ser depois da tribulação, que eu acredito que não vai ser também, como eu disse, baseado no que eu tenho estudado. Mas ninguém tem certeza 100% do que quando isso vai acontecer. E não é importante isso. O importante é você estar preparado. O importante é você estar preparado. Porque se a gente morrer amanhã, o dia do arrebatamento não é válido para a gente. A gente não pode ficar ligado só a isso. Porque nosso dia de encontrar com o Todo-Poderoso pode ser hoje. Eu posso morrer hoje. Esse pode ser meu último vídeo, eu não sei. Então a gente tem que estar sempre preparado. Esse é o meu ponto. Tem que estar sempre preparado, tá? Aí, depois disso, vem o que eles... Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da propiciação. É o dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e faz o sacrifício por todo o povo e todo o mundo para perdoar o pecado do ano inteiro e recomeçar um ano com tudo novamente limpo, novo. É celebrado 10 dias após do Yom Teruah. Então, se o Yom Teruah começa amanhã, por exemplo, no dia 11 é celebrado o Yom Kippur, né? E simbolicamente é o dia do grande julgamento, o dia do juízo. É o dia que nós vamos nos apresentar perante o Todo-Poderoso e prestar contas com Ele. E é o dia que é ou o dia mais alegre ou o mais triste. É uma coisa, é o dia do julgamento. Então, se o nosso pecado é perdoado, se o sacrifício é aceito por Adonai e nossos pecados são perdoados, é um dia muito alegre, é um dia mais feliz. E se ele não é aceito e não é perdoado, é o dia do julgamento, o dia mais terrível. É o dia terrível que a Bíblia diz, é o dia terrível do Senhor. E o único sacrifício que vai ser suficiente para cobrir o nosso pecado naquele dia é o sacrifício de Yeshua, é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você ainda não tem essa certeza de quando você se encontrar com Ele, que os seus pecados vão ser perdoados e apagados, você tem que pôr a sua confiança, a sua fé no que Ele já fez por você, que é enviar o Cordeiro para morrer por você. Então, hoje é o momento de você fazer isso. A gente não pode fazer isso no dia do julgamento. Nós temos que fazer isso antes e também fazer todas as outras coisas, como é o Teshuvah, o arrependimento, e se voltar a Ele, seguir a Ele, tá? Então, a gente tem que fazer isso antes. Então, esse vai ser ou um dia mais feliz ou um dia muito triste. E aí, a última festa é o Sukkot, festa das cabanas, festa do tabernáculo. E simbolicamente está falando do milênio, que vai ser os 1000 anos que Yeshua vai descer novamente e reinar com seu povo sobre a terra por 1000 anos. Por isso que chama tabernáculos, né? Como eu acabei de falar. É ele habitando conosco. A festa das cabanas, é ele descendo e habitando conosco. Então é isso. Cada uma dessas festas dá para fazer um estudo muito profundo, inclusive essa que eu falei do Yom Teruah, uma coisa, é muito pouco, na verdade, mas é só para a gente entender
as festas de Elohim, do Todo-Poderoso, o que elas significam e por que eu estou tão feliz nessa época, porque é uma época que eu estou na expectativa da volta de Yeshua. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe a época. Nós sabemos que ele marca os seus apontamentos, ele cumpre na sua estação certa, na sua época certa, no seu apontamento certo. Então, essa é a época que a gente deve ficar prestando mais e mais atenção, olhando para cima, porque vai ser o dia que ele vai descer e todos os olhos vão ver. A Bíblia diz que todo mundo vai ver, vai ser algo tremendo, não vai ser algo assim, ninguém entendeu o que aconteceu. Não, vai ser algo que vai abalar a terra, vai abalar o céu e a terra. Todos vão ver ele chegando naquele dia. Inclusive, a palavra diz que aqueles vão ver ele e vão ver que eles vão ver aquele que foi, como se chama, pierced, né? Que foi furado por nós, foi crucificado por nós. Vai ser evidente para eles, né? E todos nós vamos ver isso. Vai ser um dia tremendo, gente. Vai ser um dia maravilhoso. Eu tô doido para chegar esse dia. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente está aqui, vamos seguir e servir a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, como diz as Escrituras. Vamos aprender a palavra dEle, vamos pôr em prática, gente. O mais importante é pôr em prática, é viver a palavra, viver as coisas que nós estamos aprendendo. E isso é que vai fazer a diferença. Nós podemos... Claro que é o próprio Todo-Poderoso que está circuncidando o nosso coração. A palavra diz que ele vem fazer circuncisão no nosso coração. O que é circuncisão? É cortar a carne, cortar a parte que faz o órgão ficar mais sensível, né? É algo, figuramente falando, como eu disse, todas as coisas dele são físicas, né? Por que tem a circuncisão? E o que acontece quando faz a circuncisão? Faz aquele órgão ficar mais sensível, tira aquela pele que protege aquele órgão, para ele ficar mais sensível e mais limpo, mais limpo, né? Ele quer fazer isso no nosso coração, ele quer tirar as camadas do nosso coração, daquele coração duro de pedra, e vai lapidando e tirando aquelas camadas para nos dar um coração de carne que é mais sensível a ele e às coisas dele. E é ele que faz isso, mas ele faz isso através da palavra, da gente conhecer, entender, Shema, conhecer, entender e pôr em prática a palavra. Depende da gente também. Deus ele não faz nada com a gente que a gente não permitir. Às vezes ele nos permite passar por tribulações e por coisas difíceis para um fim, para que aconteça aquilo no final, né? Se a gente precisa de algo ser retirado da gente, ele nos permite às vezes passar por situações difíceis para que aquilo aconteça, né? Mas a verdade é que ele quer uma parceria com você. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Yeshua disse. Ele está sempre batendo na porta, ele não arromba a porta, tá? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então é isso, gente. Se deixar, eu falo o dia inteiro, né? Então, isso aqui é Yom Teruah, e esse é um pouquinho mais das outras festas do Todo-Poderoso. Espero que vocês tenham um mês abençoado, um mês lindo, porque esse mês também, depois eu vou falar, é onde que muitos acreditam que houve também o nascimento de Yeshua. Como eu disse, todas as coisas de Deus são ligadas. Ele nasceu na primavera, na época das festas da primavera, dos apontamentos da primavera. Desculpa, ele morreu. Eu falei nasceu. Ele morreu na primavera, nós sabemos já isso, nas épocas e nas festas da primavera. E muitos acreditam que ele nasceu na época e nas festas do outono, que são aqui agora. Então eu vou fazer um vídeo também. Eu fiz um vídeo sobre a morte dele, e agora eu vou fazer um vídeo sobre o nascimento, tá? Então tá bom, gente, é só isso. Tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio do Shalom do Todo-Poderoso. Até mais.